Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde emocional, algo que está afetando tantos jovens, né, hoje em dia, e que a gente vai ver um pouquinho como a gente pode fazer para melhorar, né? Quais são os passos, né, fundamentais. E aí hoje eu tô também aqui, né, de amarelo, porque esse mês é o mês da prevenção contra o suicídio, não sei se vocês sabem, né? Então nós estamos todos juntos, né, todos pela vida. E aí essa hashtag todos pela vida a gente pode sim estar utilizando aí nos nossos meios, né, das redes sociais, hashtag todos pela vida, tá certo? E nós vamos falar um pouquinho, né, sobre isso, esse mês, que como eu já falei, que é o mês da prevenção contra o suicídio, e também nós vamos estar utilizando essa hashtag, tá certo? Todo mundo junto lá, hashtag todos pela vida, tá? Gente, nós vamos iniciar então nossa aula de hoje, falando como podemos melhorar um pouquinho a nossa saúde, né, mental, como nós podemos melhorar aí a nossa autoestima. Vocês já se pararam para pensar se você está com a sua autoestima baixa, né? Então, dos pontos que a gente vai abordar aqui nesse vídeo de hoje, tá certo? A autoestima, ela vai te dar força, vai te dar liberdade, ela vai te fortalecer, né? Em muitos aspectos da sua vida. Quem tem uma autoestima elevada, né, consegue aí superar tantas coisas, consegue fazer tantas coisas e sempre com aquele sorrisão no rosto, não é verdade? E aí hoje nós vamos ver coisas simples do nosso dia a dia, né? Práticas que a gente faz e que muitas das vezes a gente nem sabe que a gente está tendo essa autoestima assim. Então são essas práticas, né, simples, que nós vamos conhecer um pouquinho mais a fundo, conhecer um pouquinho mais sobre ela, tá certo? A primeira, nós vamos ver o seguinte, que nós vamos viver conscientemente. Aí você deve parar para pensar, mas como assim viver conscientemente, professor? O que eu posso fazer para viver assim conscientemente, né? Aí você vai parar e você vai lembrar o seguinte: participe intensamente daquilo que faz. Busque estar aberto a qualquer informação ou conhecimento que afirme interesse, valores, planos e metas. Então, como eu sempre falo, quando a gente fala aqui em viver conscientemente, a gente precisa botar na nossa cabeça o seguinte: o que eu estou fazendo para melhorar a minha vida? Quais são as metas que eu estou buscando alcançar? Que motivação eu estou usando para encarar alguns fatos que estão acontecendo na minha vida? Então, tudo isso eu preciso pensar, tá? Para quê? Para que eu tenha uma meta, para que eu tenha um objetivo, para que eu consiga superar certas barreiras futuras. Então, viver conscientemente é viver acreditando, né, em um objetivo. É viver imaginando que nós temos propósitos para ser superados, tá certo? O segundo é ter autoaceitação. E aí eu vou fazer a leitura novamente para vocês. Consiga ouvir críticas, prestem atenção, ou ideias diferentes, sem se tornar hostil ou competitivo. Então, você precisa estar vivendo com autoaceitação. Nós precisamos entender que nós precisamos ter críticas sobre a nossa vida, sobre algo que a gente fez. Essas críticas, elas são construtivas, né? E vai fazer com que eu melhore algo que eu tenho errado. Por exemplo, se eu vou cortar uma grama, né? E se eu não consigo aparar a grama para ficar todas iguaizinhas, eu vou precisar ter a consciência de como que eu vou manejar a máquina, né? Como que eu vou utilizar aquela máquina de cortar grama para ficar todas igual. Então, assim acontece na nossa vida. A gente precisa ter uma prática, a gente precisa saber como que faz, como que funciona, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. E não necessariamente que essa crítica ela venha para nos desprezar. Pelo contrário, muitas críticas vêm para que a gente suba, né?
que o degrau da nossa escada seja ainda mais favorecido. Vamos para o 3? O número 3 será ter senso de responsabilidade, tá? E aqui nós temos o seguinte: cada um de nós é responsável pelo próprio bem-estar. A pergunta não é de quem é a culpa, mas sempre o que precisa ser feito. Então, assim, muitas das vezes a gente acaba jogando a culpa em uma coisa que aconteceu, em uma pessoa. Ah, fulano fez isso, fez aquilo. Mas a gente nunca para pensar que o que precisa ser feito naquele momento para que a gente tenha aí um resultado positivo, né? A gente tem que entender que a responsabilidade da nossa vida, a responsabilidade do nosso futuro, a responsabilidade do nosso dia a dia, das nossas convivências, tudo vai depender da gente, tá? Não é o outro que vem e planta uma sementinha na nossa cabeça, não. Nós precisamos entender que a responsabilidade tem que partir de nós. Eu sou responsável pelos meus atos, né? As minhas ações. Então, o que eu acho, o que eu acredito que seja bom para mim? O que eu acredito que seja bom para o meu futuro? E não eu pensar, vai acontecer isso, não tem problema, não é culpa minha. Não, a gente deve entender até que ponto eu sou responsável e até que ponto eu deixo que o outro seja responsável por mim ou pela minha vida, tá certo? O número 4, a gente tem o seguinte: integridade pessoal. E aí nós temos uma respostazinha que fala assim: diga a verdade, honre compromissos e sirva de exemplo dos valores que declaramos admirar. Trate os outros de maneira justa. Então, essa integridade aqui pessoal nada mais é do que a gente ter empatia. A gente precisa tratar o outro da forma que a gente quer ser tratado, né? Será que eu gostaria que uma pessoa fosse ignorante comigo, com a minha pessoa, sem eu ter falado um ai com ele ou com ela? Será que eu gostaria que o outro viesse carregado 7 pedras na mão, né? E falasse que, por exemplo, eu não sou capaz? Então, isso é o se colocar no lugar do outro, é ter empatia pela vida do outro, é acreditar no outro e falar que ele é capaz. É um bom dia, é uma boa tarde, uma obrigada, né? Eu até costumo falar nas minhas aulas que são as palavrinhas mágicas do nosso dia a dia. Não vai arrancar um braço, não vai arrancar uma perna, né? E essa integridade pessoal, essa empatia que a gente deve ter pelo outro, vai fluir na nossa vida e vai clarear. É como se fosse aquela luz no final do túnel, quando a gente passa, né? O outro vai te ver, o outro vai te olhar de uma maneira totalmente diferente, né? E eu acredito, eu tenho 99,9% de certeza que o outro ele vai passar a ter admiração por você. Diferente daquela pessoa que vai apenas te criticar, aquela pessoa que te bota para baixo. Então, quando eu acredito no outro, quando eu valorizo o outro, isso vai com certeza ser motivo de alegria pro resto das nossas vidas. Próximo, lar em ordem. Professora, mas a minha casa é bonitinha, a minha casa está totalmente arrumada. Por que lá em ordem? A gente vai entender agora, ó. Abra portas e janela e comece uma limpeza. Faça isso em todas as dependências. Lembre-se, só fica o necessário. Quando eu falo aqui o lá em ordem, né? Eu estou falando da gente deixar a nossa casa organizada. Assim como a nossa vida, como a nossa rotina. Quando a gente entra em uma casa, que ela está organizada, que ela está tudo limpo, tudo nos seus lugares, a gente passa a entender e a ver que aquela pessoa é cuidadosa, que aquela pessoa tem capricho pelo que faz, tem capricho por um simples fato de colocar algo no lugar, de lavar uma louça, varrer uma casa, por exemplo. E assim é a nossa vida.
A gente percebe quando uma pessoa tem uma rotina, essa pessoa ela consegue ver e encarar a vida de outra forma, de outra maneira. E a gente percebe o quanto que isso é importante. A gente entender o que eu devo iniciar, o que não pode ser iniciado. Então, essa rotina, né, vai ajudar a gente a traçar uma estrada, uma trajetória feliz, tá certo? Assim como o nosso lar. Então, a gente precisa sim ter esse lar em ordem, como é a nossa vida, tá certo? Comer bem. Ai, professora, mas eu como demais. Como bem demais, como muito. Ave Maria. Não é assim. Respeite os momentos das refeições, evite falar sobre problemas, acalme-se. Muita gente deixa na hora do almoço em família, na hora de uma merenda, enfim, de um jantar, deixa para descarregar. Ah, aconteceu isso e aquilo, e joga vários problemas no momento da refeição, que é um momento tão sagrado para a nossa vida, tão importante. E a gente deve pensar o seguinte, que o momento da refeição é aquele momento que a gente deve se acalmar, deixar tudo leve, tudo em paz. Dedicar aquele momento só para saber como foi o dia da sua mãe, do seu pai, se eles estão bem, se os seus irmãos estão bem, né? Será que precisa de uma palavra amiga, de um abraço? Então, esse momento é essencial para que a gente perceba o outro. Muita gente faz assim, pega o prato, pega o garfo, a colher, enfim, o copo, corre lá para frente do sofá, liga a televisão, né? E aí assiste como separado da família. E a gente não para pensar o quanto que é importante esse momento da gente estar próximo do outro, né? Dessa união. Essa união, ela faz tanta diferença. E a gente só acaba percebendo quando acontecem muitos problemas na nossa vida. A gente só percebe quando a gente não sabe mais o que fazer. Aí a gente vai parar e pensar, por que eu não aproveitei aquele almoço? Por que eu não aproveitei aquele jantar? Por que eu não aproveitei a presença da minha família, né? A gente para pensar naquele momento, depois que já tem acontecido tudo. Então, hoje eu estou aqui para abrir os olhos de vocês, para você entender, né, o quanto que é importante, né, um simples café da manhã com a família. O quanto que é importante. Quem faz isso em casa? Quem que toma café com a família? Reúne a família toda em volta da mesa, né? Aquela gargalhada, aquelas mensagens, aquela conversa de família mesmo. Vocês fazem isso, né? Então isso é muito importante, gente. A gente percebe o quanto que o afeto vai estar presente no momento daquela refeição, tá? Outro, prestar atenção em você. É você aí mesmo, você aí que está me vendo, que está me ouvindo. Olha só, perceba os seus pensamentos, os negativos, os positivos. Você não é seus pensamentos, mas eles têm uma enorme força sobre a sua vida. Se você tem mais pensamentos negativos, isso demonstra que você é uma pessoa negativa. Você pode mudar a sua vida, mudando a qualidade de seus pensamentos, cultivando os positivos e os elevando. Então perceba o quanto que o nosso pensamento ele pode mudar, ele pode desmoronar a nossa vida. Pessoas que têm pensamentos positivos, que acreditam que vai dar certo, que acreditam que é capaz, essas pessoas elas conseguem superar muitos desafios. Elas conseguem entender que aquilo que ela está pensando vai levar ela para algo melhor. Diferente de uma pessoa que diz, ai, não vai dar certo. Ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque não vai dar certo. Mas como que você sabe se não vai dar certo? Você já tentou? Você aí de casa, você já parou para pensar, para entender, para analisar, por exemplo, se algo vai dar certo ou não na sua vida? Então a gente precisa pensar positivamente. Ah, eu vou fazer um desenho. Faça o desenho ser o mais belo possível. Ah, não vou fazer o desenho não, porque eu não sei desenhar.
Ai, se eu hei de tentar isso mesmo, essa besteira. Ai, eu não gosto não. Ah, não sei o quê. Então, são empecilhos que vocês vão colocando na vida de vocês que vai fazer com que você realmente não saiba desenhar. Que realmente você não saiba fazer nada. Então, quando você pensa positivamente, quando você pensa que você vai conseguir, a história já muda. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele atrai. Muitas pessoas não acreditam nisso. Mas aí eu fico pensando, eu vou lá na rua de bicicleta, um exemplo, tá? Aí eu fico pensando, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Uma hora eu vou e caio, né? Diferente de quando eu vou nessa mesma bicicleta pra rua e eu penso o seguinte: ai, que felicidade, que alegria, que coisa boa, que vento maravilhoso no cabelo, né? Eu vou passear. Quando eu penso que nada vai dar errado. E realmente, de fato, não dá. Ah, professora, mas muitas das vezes acontece de cair, de uma pessoa cair. Ah, professora, mas muitas vezes a pessoa tem um pensamento positivo e as coisas dão errado. Sim, acontece. Mas nem sempre as pessoas que têm esses pensamentos, né, vai acontecer algo, tende a acontecer algo na vida delas. Então isso vai depender muito do que a gente pensa pra gente agir, tá? Então vamos ter esse pensamento positivo de que tudo vai dar certo, dedinho cruzado, e que a positividade sempre vai vir e que tudo vai ser aí maravilhoso na nossa vida futuramente, tá certo? Próximo. Ter objetivos materiais e espirituais. O verdadeiro bem-estar só é alcançado por meio dos objetivos espirituais. Procure se tornar uma pessoa mais paciente e amiga. Olha aí, duas palavrinhas-chave: paciente e ser amigo, né? A pessoa hoje em dia que é paciente, que é amigo, consegue aí encarar muitas batalhas, muitos desafios, né? Só com essas duas coisas, a paciência e a amizade. Além de sincera e simples, principalmente uma pessoa que tenha fé e confiança na vida. Então, a gente precisa entender que os objetivos nossos materiais só vai nos levar ao quê? A bens, né? A ter uma bicicleta, a ter um caderno diferente, a ter uma caneta diferente, a ter uma casa, a ter um transporte, né? E aí a gente vai parar para pensar e analisar os valores, né? Os objetivos espirituais, que é onde vai nos dar a felicidade de espírito, né? Até com o outro, até com o próximo. É eu saber agradecer, eu saber reconhecer e eu saber valorizar também o outro, tá certo?